Olá, pessoal! E aí, como é que vocês estão? Espero que estejam todos em paz. Olha bem, hoje vamos fazer a correção da nossa atividade, né? Nossa atividade foi da página 50 à página 52, do grupo 3, capítulo 9. Então vamos lá, falamos sobre a importância da leitura. Vamos aí. Importância da leitura. Responda as questões com base no texto. Em tempos obscuros, o dia do livro é praticamente um dia revolucionário. No título do texto, o que significa tempos obscuros, de acordo com o primeiro parágrafo? Então, de acordo com o primeiro parágrafo do texto, os tempos obscuros são feitos de falsos filósofos que se diziam guias intelectuais de pouca importância ao acesso à informação e da presença de censura. Vamos aí agora à nossa segunda questão. De acordo com o autor desse texto, nesses tempos obscuros, o dia do livro pode significar. Então, significa o quê? Olha aí, na letra C, um ganho de prestígio da literatura brasileira. Entenderam aí? Vamos agora à terceira questão. Na fala da diretora-geral da Unesco, qual expressão é usada para poder designar tempos obscuros? Então, a expressão, né? A época turbulenta poderia designar tempos obscuros, né? Que quer dizer, nessa questão aí, época turbulenta, né? No texto, deixando claro, nesse texto da Unesco. Vamos lá. Na quarta questão. De que forma você acha que os livros representam a diversidade da genialidade humana? Então, cite um livro que você tenha lido, que apresentou algo novo. Pode ser uma experiência, um conceito, por exemplo, para você. Então, olha aí, a sugestão, viu, gente? Porque essa pergunta aí, ela tem uma resposta, né? Ela é individual, uma resposta pessoal, mas tem aí uma sugestão, ó. Você precisa perceber como os livros são fontes ricas de conhecimento. Então, todo ser humano, nós, ser humanos, né, precisamos perceber, você precisa perceber, né, que a importância da leitura, porque nos traz uma fonte rica de conhecimento, aumentando nosso vocábulo, não é isso? Então, é muito importante. Vamos aí na quinta questão. Considerando o que a diretora-geral da Unesco disse sobre os livros, como eles ajudam a conectar o mundo? Então aí, ó, a resposta. Uma vez que os livros contam histórias diversas e elas são compartilhadas entre todos, a humanidade vai misturando, ó, essas experiências, né, umas às outras, gerando proximidade e com isso maior possibilidade de compreensão. Isso contribui para que todos respeitem as diferenças, ao mesmo tempo que constrói o quê? Uma nação de destino comum. Então, né, no momento em que a gente vai compartilhando nossas experiências de vida, falando, né, sobre aquele devido assunto, a gente vai, aquele livro, sobre aquele livro, aquele acontecimento, aquele texto, aquela história, enfim, né, vai aumentando o nosso vocábulo, nossa visão de mundo, as nossas experiências. Então, é muito importante. Vamos lá agora, ó, exercício propostos. Esses exercícios propostos, gente, já tá na outra página, né? Na página 50, então vamos lá. Leia a seguir um texto sobre Saci Pererê, olha só, figura que faz parte da cultura brasileira e responde as questões. Vamos responder as próximas questões a partir desse texto, não é isso? Aqui tá o início, né, do texto, né? Hoje é dia de Saci Pererê. Olha só. Então, aí é o início desse texto. Você vai dar continuidade, né, a essa leitura na página 51 e fazer a interpretação desse texto. Olha só. Como vimos no texto, além de ser uma lenda popular, o Saci Pererê foi cultivado no imaginário dos brasileiros
pois está presente em textos literários, em especial nos livros de Monteiro Lobato. A literatura não somente contribui para a formação da identidade individual, mas também da sociedade, ao que consolidar seus alicerces. Olha só, aí você vai responder as questões, né? Vamos aí na primeira questão que você vai responder a partir desse texto, né? Dessa lenda de Monteiro Lobato. Vamos aí. Qual é a relação apontada no texto entre o Dia das Bruxas e o Dia do Saci Pererê? Então, qual é a relação, né, que tem desses dois textos? Os dois dias são celebrados em 31 de outubro, né? Os dois são celebrados no dia 31 de outubro, então isso já é o quê? Uma relação. De acordo com o texto, o Dia do Saci Pererê foi criado para diminuir a influência norte-americana gerada com o Dia das Bruxas e também para valorizar o folclore brasileiro. Então, por isso que também surgiu nesta mesma data e mês, né? Vamos aí na sétima questão. A autora do texto acredita que datas que comemoram lendas e mitos, como o Halloween, então aí, observa, vamos ver aí onde é que tá? Devem ser prestigiadas. Então ela deixa, né, claro no texto que essas datas precisam ser prestigiadas, ser celebradas, comemoradas. Vamos aí na oitava questão. A representação do Saci sofreu influência de que culturas? Olha só. Então aí, a representação do Saci sofreu influências de que culturas? No início, olha só, quais eram as características físicas do Saci? E aí vocês colocaram o quê? O Saci sofreu influência das culturas indígenas, olha só, africana e portuguesa. Atualmente é raro ver a representação de um Saci com duas pernas, olha só, e um rabo, como antigamente. Então, essa representação, né, ela foi modificada, ela foi mudada, mas foi lá, na cultura indígena, africana e portuguesa. Vamos lá na nona questão. O que permite ao Saci ter poderes mágicos? E aí, o gorro do Saci faz ter poderes mágicos. Então, é a partir da visão desta lenda que o gorro, né, que é aquilo que eles usam, né, na cabeça, que aquilo ali é que traz, né, os poderes mágicos. Vamos lá, na décima questão. Quais escritores brasileiros fizeram do Saci, uma de suas personagens históricas? Então, vamos ver aí quem foi. Quem foi? O Saci é personagem das histórias de Monteiro Lobato, Maurício de Souza e Ziraldo. Observem aí. Então, quem nunca ouviu, né, uma história de Monteiro Lobato, quem nunca ouviu, né, uma historinha, quem nunca leu ou ouviu uma historinha de Maurício de Souza, de Ziraldo. Então, observem aí. Vamos agora. Olha só, há uma observação, né, que eu tenho para fazer para vocês. Então, entenderam o texto, não é isso? Trata-se de um conto. E falar para vocês o seguinte, já falei no outro vídeo, né, na nossa aula, dizer da importância da leitura. Não deixe de ler, tá em casa, tem um tempinho, reserve um tempinho, né, para que vocês façam essa leitura, né, para poder, assim mesmo, vocês, sem saírem de casa, conseguir viajar, né, ter o poder da imaginação diante da leitura. Agora, uma observação para vocês é quem não fez a produção textual, as nossas, né, antigas, as primeiras, na verdade, produção textual, procurar fazer para me enviar, porque é a partir dessas produções que eu vou estar avaliando vocês. Então, tá aí meu e-mail, né? Tem a atividade da semana, essa atividade aí dessa produção textual, tem a atividade, as outras, me enviem, viu? Tia Sheila tá morrendo de saudade de vocês. Um beijão, amo vocês.